estes novos membros presbiterianos, egressos de Maranata, egressos de Congregação Cristã no Brasil, eles começaram a reagir nos comentários como os membros das seitas, inclusive demonstrando até uma certa idolatria em relação ao Hernandes Dias Lopes. E o que está acontecendo? A igreja presbiteriana, será que ela está sofrendo esta influência, esses membros que estão se comportando dessa forma, é por conta dessa grande quantidade de ex-membros das seitas neste êxodo? Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Onde nós vamos falar aqui sobre um efeito pós-pandemia, efeito rede social, e que gerou um grande êxodo de algumas seitas religiosas, e aqui eu vou citar em especial da Igreja Cristã Maranata e da Congregação Cristã no Brasil, porque eu tenho aqui algumas referências que eu vou poder citar, mas até eu vou tentar fazer um link aqui para você trazer as informações, já que você hoje está, vamos dizer assim, ligado à Igreja Presbiteriana, e eu não sei se, por exemplo, essas manifestações que eu vou citar aqui, elas se devem exatamente a estas igrejas, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista, estar ficando encharcada de ex-membros de seitas religiosas. Então, eu vou te contar o fato aqui para você fazer um comentário geral sobre isso, que foi o seguinte: nós, no pós-pandemia, sim, o resultado, mas já durante a pandemia, muitas pessoas acabaram recorrendo para as redes sociais, porque as igrejas, elas estavam fechadas, elas não podiam abrir para cultos presenciais. Então, por conta disso, muitas pessoas foram para as redes sociais, em especial membros de seitas religiosas, como da Congregação Cristã no Brasil e da seita Igreja Cristã Maranata, que eles eram muito ligados ao culto presencial e eles não estavam muito bem preparados para as redes sociais, e houve a necessidade, então, de cultos por redes sociais. Então, eu escutei o próprio reverendo Nicodemos, Augustus Nicodemos, dizendo que a Igreja Presbiteriana recebeu e continua recebendo, neste período, logo em seguida à pandemia, milhares de membros egressos da Congregação Cristã no Brasil. E, recentemente, eu ouvi um pastor presbiteriano que, em Belo Horizonte, ele disse o seguinte, que somente este ano eles receberam mais de 1.000 pessoas na Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte que eram egressas da Igreja Cristã Maranata. Então, o que aconteceu? Então, nós temos estes fatos que foram relatados por pastores reverendos, né, da presbiteriana. E também escutei agora recentemente o pastor Paulo Júnior, ele fez um short, se não me engano, foi um short que ele fez, um vídeo que ele gravou, e ele estava se dispondo a gravar uma live para tirar dúvidas de ex-membros da igreja, ou membros mesmo com dúvidas sobre a Congregação Cristã no Brasil. Ou seja, me pareceu que ele estava também tentando alcançar aí este nicho, por conta exatamente da grande evasão que se tem observado de membros da Igreja Maranata e da Igreja Congregação Cristã no Brasil para as igrejas tradicionais. Então, quer dizer, alguns pastores que estavam nas redes sociais e com uma presença forte, com uma apresentação bem equilibrada, eles acabaram, vamos dizer, eu vou usar a palavra lucrando, não seria exatamente essa não, mas eles acabaram, estavam no momento certo, no lugar certo, na hora certa, e então se tornaram as referências para poder receber um grande número de pessoas. E quando eu falo grande número de pessoas, eu estou falando de milhares de pessoas realmente. Mas o que aconteceu, Júnior? Aconteceu o seguinte: eu gravei um vídeo, eu, Roseli e Joaquim, gravamos um vídeo fazendo um comentário
de uma escola bíblica da Igreja Cristã Maranata. E postamos no canal Manaim. E neste vídeo nós comentamos o desligamento de uma pessoa, membro, um ex-membro, um membro da Igreja Maranata que se desligou lá na Igreja da Inglaterra. Então, Gedeuti, nessa escola bíblica, ele estava muito inconformado e resolveu desferir ali alguns ataques, críticas ao Hernandes Dias Lopes, que é um reverendo, né, da Igreja Presbiteriana, obviamente sem dizer nomes. Então, quando nós fizemos o comentário, nós fizemos esta referência, dizendo, inclusive, que aquilo que ele estava falando sobre Hernandes Dias Lopes não correspondia com a verdade. Mas, em certa parte, sim, né, embora as coisas tenham ficado confusas, mas ele estava se referindo a uma fala do Hernandes Dias Lopes, e aí, para poder fazer um ajuste, eu gravei um segundo vídeo para explicar, então, o que fazia sentido, o que era verdade e o que era um equívoco, dado esta confusão de pessoas ficar falando coisas sem dizer nomes, sem ser específicos, sem ser objetivos. Eu gravei este segundo vídeo simplesmente para poder fazer um ajuste, era só uma correção. O que aconteceu? Aconteceu que eu coloquei lá na capa que Gedeuti tinha razão em relação ao que ele falou sobre o Hernandes Dias Lopes, porque eu estava me referindo a um vídeo que ele gravou. Então, ele tinha falado o que eu tinha entendido que não tinha falado inicialmente. Eu sei que é um pouco confuso, mas enfim, é mais ou menos isso. Eu gravei um segundo vídeo apenas para explicar essa situação. O que aconteceu? Este vídeo, ele era apenas para fazer uma correção, porque eu me senti no dever de corrigir algo que eu informei, que eu achei que não estava muito adequado. Este vídeo, ele tem 39 mil visualizações, quase 40 mil visualizações, por conta de eu ter citado na capa o nome do Hernandes Dias Lopes e Gedeuti. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte, foi que os membros, não sei se são membros da Presbiteriana, provavelmente, eu não sei se são estes novos membros presbiterianos, egressos de Maranata, egressos de Congregação Cristã no Brasil, eles começaram a reagir nos comentários como os membros da seita, inclusive demonstrando até uma certa idolatria em relação ao Hernandes Dias Lopes. E veja, o que me surpreendeu foi o seguinte, eu nem estava fazendo nenhum tipo de crítica ao Hernandes Dias Lopes. Eu estava apenas fazendo uma correção, e ao que me pareceu, pessoas que comentaram e começaram a me xingar nos comentários, sequer tinham visto o vídeo, o que é uma prática muito comum dos membros das seitas. Eles não são capazes de assistir, eles não são capazes de refletir, eles não são capazes de considerar o que está sendo dito, e eles partem para o ataque à pessoa que está dizendo, muitas vezes sem nem ter visto ou sem nem ter entendido o que estava sendo dito no vídeo. Até porque este segundo vídeo, ele precisava que a pessoa tivesse assistido o primeiro, para que ele pudesse, então, entender o que eu estava dizendo. Então, isso me surpreendeu. Me surpreendeu porque, veja só, o primeiro vídeo tem 8.600 visualizações. O segundo tem quase 40 mil visualizações. O que mostra que as pessoas, elas não assistiram o primeiro vídeo, mas elas começaram a se comportar mostrando uma idolatria ao Hernandes Dias Lopes. É o melhor pregador do mundo, do planeta, o melhor pregador. Coisas desse tipo, assim, nesse nível. Então, quer dizer, eu tinha uma impressão de que um membro da Igreja Presbiteriana seria uma pessoa um pouco mais equilibrada em termos de avaliação de um conteúdo, até mesmo para fazer um comentário. E eu percebi, neste momento, que praticamente não estava tendo diferença nenhuma. Eles estavam tão aguerridos, eles estavam idolatrando tanto o Hernandes Dias Lopes, como, por exemplo, o membro da Maranata defende e idolatra um Gedeuti, ou o membro da Congregação Cristã no Brasil idolatra lá o líder deles lá. Achei, assim, impressionante. E aí eu fiquei sem entender o que é que está acontecendo. Eu não estou aqui querendo desmerecer. Todos nós sabemos
quem é o pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem lá as suas qualidades, que é uma pessoa séria, né, que tem lá os seus méritos, e em nenhum momento nós fizemos nenhuma referência que desqualificasse o Hernandes Dias Lopes. Mas eu fiquei sem entender por que é que as pessoas estavam me xingando nos comentários, né? Eu queria, então, que você me ajudasse nisso aí a entender o que está acontecendo. A Igreja Presbiteriana, será que ela está sofrendo esta influência, esses membros que estão se comportando dessa forma, por conta dessa grande quantidade de ex-membros das seitas neste êxodo? Você pode me falar alguma coisa sobre isso, Júnior? Olha só, a presbiteriana está passando por uma fase, só para tentar aqui ilustrar. Toda ceia na igreja, ela recebe um grande número de pessoas oriundas de igrejas pentecostais. Né? Há uma frase que é atribuída a João Calvino, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, idolatria vai encontrar em todo local. Talvez a diferença de uma igreja histórica para uma igreja pentecostal é que uma igreja histórica, em seus concílios, né, em seus sínodos, ela vai buscar frear esse tipo de idolatria. Ela vai colocar por escrito que isso é idolatria. Né? Que, por exemplo, o catecismo maior, de que o sino, de que as nossas confissões de fé, elas não estão em pé de igualdade com a Bíblia. É um conhecimento teológico. Então, por escrito, pelo menos isso é colocado. Agora, o que eu vejo internamente, dentro das sociedades internas, que a presbiteriana ela tem sociedades internas que funcionam. Então, você tem o PH, que são de homens, né? Você tem a da mocidade, você tem a de mulheres, a SAF. O que a gente percebe é que os membros da igreja, eles não têm eles não têm esse apego por nenhum pregador em específico, porque são pessoas que vivem em comunidade, eles gostam de viajar juntos, fazer o trabalho missionário juntos, não é só no culto, em vários lugares as pessoas buscam se relacionar. Agora, no caso do Hernandes Dias, eu vou falar até com certo cuidado, né, para não... olha só, dentro da igreja presbiteriana existem grupos que não são necessariamente homogêneos. Aliás, chegam a ser um pouco antagônicos. Você tem neopuritanos, um grupo grande. Estes, por exemplo, fazem críticas fortíssimas ao Hernandes Dias Lopes, porque eles consideram que ele está sendo muito arminiano, que ele... porque os neopuritanos eles são muito rígidos. Né? Você pega um pastor como Paulo Júnior, por exemplo, ele prega muito em cima da santidade, né? do atributo divino da santidade, do quão nós somos pecadores, do chamado para o arrependimento. Ele faz um contraponto com a teologia coach, ele tem suas referências de outros teólogos, inclusive, para isso. No caso da presbiteriana, assim, eu estou falando aqui que eu oro a Deus para que não haja digamos assim, uma divisão dentro, porque já houve muita divisão, eu não acho bom que haja uma divisão dentro da igreja, mas existem pessoas que são oriundas do pentecostalismo dentro da presbiteriana, e que é necessário que os seminários presbiterianos tenham uma cautela e um cuidado, né, antes de formar uma pessoa dessa como um pastor, né? Porque você tem um grupo de pessoas, quando ele começa a absorver um grupo bem maior, como lá as decisões vêm através tudo é votado, né? A igreja elege através dos seus membros efetivos, votantes, então há de se ter um cuidado. Eu não sei como isso vai acabar, o que eu sei é que o Espírito Santo está tomando conta de todas as coisas, seja em que lugar for, Deus é soberano e está tudo debaixo do domínio de Deus. Agora, o Hernandes Dias, ele é mais, eu vou colocar da seguinte forma, ele é mais seguido fora da presbiteriana do que dentro. Eu acompanho, por exemplo, eu estou dentro de grupos de WhatsApp,
né? Seja daqui do estado ou até de fora, se relacionando com outros irmãos. Eu não vejo muitas referências a Hernandes Dias Lopes, eu não vejo ninguém postar, você viu essa pregação aqui do Hernandes Dias Lopes, eu não vejo isso. Agora, entre os assembleanos, principalmente, eles gostam muito do Hernandes Dias Lopes. Tá? O que eu vejo são ataques, eu vejo muitos reverendos, inclusive, que eu acho que nem deveriam, mas eles fazem críticas abertamente no Instagram ao Hernandes Dias, reverendos da presbiteriana. Eu não estaria aqui expondo de maneira assim a denominação se eles mesmos não estivessem fazendo isso, porque eles vão lá no Instagram e começam a criticar e falar, criticando, inclusive, criticaram Augusto Nicodemos, porque afirmou que o arminianismo seria um erro doutrinário e não uma heresia, ou colocou dessa forma, e para eles, para alguns é heresia, assim, tal. Então, assim, gente fanática tem em todo local, né? E tem gente que vai para outro extremo, tem gente que considera o Hernandes Dias um herege, um homem que está, digamos assim, não está respeitando a tradição da igreja, que a igreja presbiteriana, a igreja confessional, existe, por parte de alguns, uma idolatria também denominacional, como existe em qualquer lugar, existe gente fanática em qualquer local. A diferença é que os documentos do Supremo Concílio da Igreja e também a própria a Convenção Batista, quando elabora os seus documentos, eles não legitimam esse tipo de comportamento sectário, de colocar o homem como ídolo. Agora, as pessoas, o Hernandes Dias, eu não vejo ele se colocar como ídolo. Eu vejo ele como um pregador, um homem que prega bastante, que a sua pregação alcança várias pessoas, porque ele é um evangelista, ele é um homem que prega para que a pessoa ali aceite Jesus, não é? E até uma frase que diz assim, que todo calvinista, quando prega, é arminiano, porque ele faz o apelo para Jesus aceitar Jesus, e todo arminiano, quando se coloca de joelho, ele vira calvinista, porque ele sabe que vai orar, mas vai ser a vontade de Deus no final. Mas assim existe, eu não vejo dentro da presbiteriana, mesmo os que estão chegando, porque os que estão chegando vão se acostumando com aquela forma comunitária de se viver, porque você vai se ocupando de tantas coisas, tantas atividades, assim, que não tem nada a ver, digamos assim, com o Augusto Nicodemos, com o Hernandes Dias Lopes. Você vai criando afeto pelas pessoas, você vai ali tendo uma convivência, isso é muito trabalhado, a convivência, os pequenos grupos, as reuniões nos lares, não é? O cuidados com os outros, quando o irmão fica enfermo, é para todos nós estarmos ali orando, é para nós chorarmos juntos. Então, assim, quando a gente vive numa situação de comunidade mesmo, a pessoa fica mais apegada a viver naquela comunidade do que propriamente um pregador. Agora, entre os assembleanos existe um apego muito forte ao Hernandes Dias Lopes, e alguns que estão na Assembleia, eles jamais vão congregar na presbiteriana. É mais fácil um Maranata ou um da CCB, quando saem de lá, ir para uma presbiteriana. Eu acredito até que seria a única igreja que eles vão se adaptar, por causa dos usos, por causa da forma do culto, digamos assim, da reunião. A maneira como os presbiterianos cultuam, se reúnem, né? Aquele culto mais solene, eu acredito que é mais fácil receber o Maranata se adequar lá, tá certo? Do que um assembleano. Agora, a mensagem do Hernandes Dias Lopes atinge muitos assembleanos, só que o assembleano ele não consegue, porque quando o assembleano chega na presbiteriana, todo mundo já percebe que ele é assembleano. Porque o pastor falou uma coisa, o assembleano vai fazer. É forte, né? Que é o jeito que os nossos irmãos assembleanos têm, que não há problema nenhum ser dessa forma. Mas o presbiteriano ele é meio frio, né? Assim, eles se consideram quentes, mas para quem é de fora é meio frio. Então o CCB e o Maranata, ele, na presbiteriana, como não passa sacolinha, não tem aquele apego, não tem apelo ao dinheiro, não tem nada. E quem gosta de Bíblia, quem gosta de estudar a Bíblia, por exemplo, eu gosto de sentar com irmãos, eu estava com um irmão um dia desse, e a gente pega e vai conversando, você sabe, aí não para, né? E a gente ali vai desfrutando da palavra. Então você encontra pessoas que têm o mesmo. Agora, fora dos muros da presbiteriana, de fato, o Hernandes Dias, ele é muito, muito assim, principalmente para os assembleanos. Eu acho que é até mais na Assembleia do que na presbiteriana. Ele é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é uma igreja que tem crescido muito, mas se você observar o Hernandes Dias pregando da IPP, você vê aquele silêncio. Tem aquele silêncio. Ele vai ali, prega,
fala, né? E aquele silêncio. Quando Hernandes Dias chega numa Assembleia de Deus, é tanto glória, é tanto glória, é tanto glória, é glória, e pronto. Né? Quer dizer, então, é uma característica dos irmãos pentecostais. Não é uma característica do presbiteriano raiz, aquele presbiteriano confessional, aquele presbiteriano apegado ali às tradições da igreja presbiteriana, né? Eu não estou aqui dizendo que esses irmãos, claro, muitos anos vivenciando da mesma maneira, né, que eles vivenciaram antes, aí chega um grupo novo querendo mudar as coisas, é natural que haja uma resistência. Eu acho isso absolutamente natural. Eu até vi um vídeo agora recentemente que tem um grupo de presbiterianos lá no Paraná, que eles se reúnem e eles fazem um churrasco e todos eles ali sentados e bem arrumados, e lendo a Bíblia, debatendo teologia, eles lá conversando. Não, eles criaram um grupo de homens lá entre eles, não é da igreja não, é eles se reuniram e criaram. Aí um deles estava fumando um charuto. Aí veio um da Assembleia de Deus no comentário, aí colocou assim: esse pessoal da presbiteriana agora quer imitar Charles Spurgeon. Aí veio um presbiteriano embaixo e falou assim: pior vocês que imitam macumbeiro. Aí começava aquela discussão lá, eu olhei assim, eu digo, meu pai, eu já saí de perto. Então assim, existem pessoas assim. Eu vi uma pessoa dizer o seguinte, que arminiano para ele é inimigo. Eu não vi um negócio... Gente sectária existe em todo lugar, tá? Para mim, arminiano é inimigo, para mim é um herege. Eu enxergo, por exemplo, o arminianismo como uma divergência doutrinária, no máximo um erro teológico, uma compreensão diferente. Tem gente que enxerga aquela pessoa como inimiga. Então, assim, quando o indivíduo é sectário, quando o indivíduo ele tem essa tendência, isso existe em qualquer local. Agora, minha experiência dentro da presbiteriana, eu não vejo o presbiteriano dando glória a Deus quando diz eu não vejo. Eu vejo o assembleiano, quando ele vai na assembleia, eu vejo nas redes sociais, inclusive, se o pastor puder dar uma vasculhada nas redes sociais de diversos grupos presbiterianos, você vai ver um ataque, inclusive, que eu considero até errado. Assim, eu acho que existem outras situações que nós devemos nos preocupar. Existem coisas piores acontecendo, situações muito piores, né, de ataque à igreja evangélica como um todo, de ataque aos cristãos, né, a abertura que houve agora no evento esportivo, enfim, a gente vê o ataque, e que a gente só vai suportar todo esse ataque se a gente estiver firmado na palavra e comer uns com os outros. Então essas coisas que geram divisões realmente são lamentáveis. Agora, a igreja presbiteriana está recebendo, de fato, um grande número de pentecostais, e eu tenho uma grande preocupação com isso. Eu tenho, em particular. Eu, às vezes, tento alertar alguns irmãos: olha, vamos ter cuidado, essas pessoas estão chegando muito machucadas, eu tento alertar, mas os irmãos, como eles nunca foram de um pentecostal, eles não estão nem entendendo o que a gente está falando. Eu tento conversar com algumas lideranças, dizer assim: olha, vamos elaborar um curso aqui, vamos conversar com eles, que eles vão vir muito empolgados, eles vão vir, sabe, eles vão querer fazer da presbiteriana uma nova seita na vida deles. Eu tenho tentado alertar algumas pessoas. Eles vão vir com muita intensidade, e é necessário ter muita cautela com a pessoa que vem, principalmente de uma seita, porque ele vem com aquela intensidade, e normalmente aquela intensidade não é gerada pelo Espírito Santo. Então, assim, eu tenho preocupação com isso. Posso te dar aqui uns exemplos? Olha, eu abri os comentários desse vídeo aqui, e você veja que não para de chegar comentários. Olha o nível dos comentários, e não parece comentário de alguém que é de uma congregação cristã do Brasil, de uma pentecostal Deus é Amor, de uma igreja maranata. Olha o nível. Olha o comentário aqui, ó. Atividade Betel. Em vez de atacar homens de Deus como o pastor Hernandes, por que não vai pregar a palavra e ganhar pessoas para Jesus? Parece que eu estou escutando um maranata falando aqui, né? Olha só, o outro aqui, Cristiano Banhard, alguma coisa assim. Não vou nem assistir o vídeo, seu invejoso. Olha o nível. Ele disse que não vai nem assistir o vídeo. Gente, meu Deus do céu, eu não sei, talvez eu esteja mais já desinformado.
a imagem que eu tinha de um presbiteriano era outra. Eu não esperava uma coisa dessa, né? Aí ele vai... Olha, outros comentários aqui, só para você ter ideia. Pastor Hernandes Dias é o maior e melhor pastor do Brasil. Para mim, isso beira a idolatria. Isso beira a idolatria, porque eu não esperava isso. Então, eu fiquei bastante surpreso. Olha aqui, ó. João Dias dos Santos. Que ódio é esse que você tem, né? Aqui, cuidado, irmão, com a calúnia. Então, quer dizer, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, Pastor Hernandes não precisa de defensores, homem cheio da unção, carradas de almas salvas, cristocêntrico, não perde tempo em pregar outro tema senão Jesus. O que ele está falando está certo, mas aqui, assim... Eu falei da unção, que não é um termo muito usado da presbiteriana. Esse termo unção não é muito usado lá, cheio da unção. Pois é. Mas assim, eu queria só assim, te dar esse exemplo assim, porque eu mesmo fiquei surpreso com esta reação. E aí eu imaginei, né, obviamente, porque no vídeo, em momento algum, eu falei uma só palavra que desmerecesse o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que ele fala, com a teologia dele. Estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu o respeito, e no vídeo eu o respeitei como um grande homem de Deus, pregador, sério e digno da nossa consideração. Mas as pessoas me surpreenderam neste vídeo. Mas, Júnior, olha só. Eu também estou surpreendido, porque eu vejo muita crítica a ele na presbiteriana internamente. Internamente não, no Instagram, o que eu mais vejo nos grupos presbiterianos, ele, o Arival Dias, muito atacado, inclusive, e até alguns Nicodemos estavam atacando, né? Então, assim, eu falei até dessas divisões de pensamentos diferentes daquilo que chama de hipercalvinismo também, né? Mas, assim, tem muita gente chegando, e essas pessoas que chegam, elas chegam com esse mesmo nível de mentalidade. Ele sai com aquela mentalidade da seita e vai fazer, e assim, a presbiteriana recebe, muita gente está recebendo a Maranata. Eu achei muito interessante o que você falou. São milhares de pessoas. Eu achei muito interessante o que você falou, porque, de repente, isso é uma questão que deve ser observada, especialmente nessas igrejas que, de repente, estão recebendo uma quantidade muito grande de ex-membros de seitas e, quem sabe, de pessoas oriundas de um pentecostalismo ou, quem sabe, até de um neopentecostalismo. Ou seja, então, por exemplo, uma igreja onde você tem uma prática de eleição, e aí, de repente, você tem lá uma igreja que tinha 50 membros, de repente agora ela tem 300 membros, sendo que 250 são ex-membros da Maranata, da Congregação Cristã do Brasil, das seitas neopentecostais, e aí de repente você pode, achei bem interessante o que você falou, você pode até ter uma descaracterização. Sim. Se a pessoa, né, ela estiver ali trabalhando para eleger um pastor ou um reverendo, eu não sei como é que é, mas que esteja mais alinhado com esse pensamento, vamos dizer assim, arminiano. A presbiteriana, ela só permite que os pastores sejam oriundos do seu seminário. Que este foi o grande problema que o Gideuti teve na presbiteriana, porque o irmão dele fez seminário, apostatou, não é? A gente diz que apostatou porque eles apostataram totalmente daquilo que aprenderam lá dentro. E ele não tinha feito teologia, até porque você, quando vai estudar no seminário, você vai ser um funcionário, você não vai ser rico, você vai viver, e todas as suas contas é a própria igreja que vai estar sempre ali definindo. Agora, para presidir a igreja tem que ser formado, tem que ser um reverendo, e esse reverendo é formado no seminário teológico. E aí há um controle por parte do sínodos, em cima dos presbíteros, em cima das igrejas, tá certo? Eu tenho um vídeo de uma igreja presbiteriana em que o grupo de mulheres estavam fazendo as mesmas coisas de uma Assembleia de Deus. A mesma coisa. Eu até conversei com alguns irmãos, mostrei, disse, olha, que tá vendo, né? Porque, por exemplo, pessoas como a minha esposa, quando foram à presbiteriana, quis ir, ela não queria nada daquilo que existia de usos e costumes da forma de cultuar da Assembleia de Deus.
Eu falo assim, eu não estou criticando nem irmão da Assembleia, nem, eu estou querendo dizer o seguinte, que os irmãos que estão na presbiteriana, eles estão porque é daquele formato. Se fosse outro formato, eles iam para Batista, né? Eles iam para outros locais. Então, assim, eu tenho essa preocupação de que não haja uma descaracterização, não é? E do ponto de vista doutrinário, eu não vejo perigo nisso, por causa da formação dos seminários, é muito rígida, leva muito tempo a se formar, depois leva-se mais um tempo, pastor, tendo que auxiliar outro pastor a aprender realmente, e assim, e quando ele chega, ele não tem um poder totalitário ali, não é dessa forma. Existem sociedades que já funcionam há muito tempo, então ele já encontra uma engrenagem funcionando em termos de instituição. Mas assim, com relação aos cargos mais abaixo, como diáconos e presbíteros, de fato, é a igreja local que vai eleger, e isso é um pouco preocupante, porque o presbítero ele também vai pregar, né? Ele não vai presidir a igreja, ele não vai estar normalmente ocupando, ele vai estar sempre sendo supervisionado por um reverendo, por um pastor já com a formação. Então, o controle eles têm a partir dos seminários teológicos. Mas, de fato, a igreja ela precisa entender o momento que ela está vivendo. Isso eu percebo. Ela precisa entender. O que mais entra na presbiteriana é ex-maranata e ex-CCB. Tá? É o que mais entra. O assembleiano, ele não vai para a presbiteriana. Ele pode gostar do Hernandes Dias Lopes, mas ele não consegue. Ele chega na presbiteriana, aquele silêncio, entendeu? Ele gosta né, de glorificar a Deus, oh glória, é forte. E na presbiteriana não tem isso. Então ele acaba não se adaptando com aquele formato. Mas ele, se tiver assim, vai ter, Hernandes Dias vai estar na igreja presbiteriana aqui tal, ele vai sair da igreja dele e vai lá assistir o culto. Então, entre os assembleanos, eu enxergo dessa forma, que do ponto de vista do sermão evangelístico, o Hernandes Dias Lopes é mais visto do que dentro da presbiteriana. Agora, quando é um estudo, que é diferente, os estudos do Hernandes Dias Lopes são muito profundos, são muito bem embasados, ele tem um conhecimento bíblico muito grande, e o presbiteriano, ele gosta de estudar a Bíblia, né? Às vezes, alguns são muito acadêmicos, e essa crítica não está errada, tá certo? Porque o homem ele precisa buscar a Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa orar, ele precisa meditar na palavra, ele não pode ter conhecimento acadêmico, parece que está apresentando uma tese, um TCC, não, ele está tendo que pregar a palavra de Deus. E o Hernandes Dias Lopes, ele consegue ser acadêmico quando tem que ser, e ele também consegue ter uma palavra, né, de consolo, de encorajamento, ele consegue pegar a Bíblia e fazer sermões maravilhosos. Agora, como eu estou dizendo, o meu conhecimento, o que eu convivo, eu não vejo o pessoal mandar assim, olha que pregação maravilhosa de Dias Lopes, eu não vejo isso com ninguém, dentro da linha dos presbiterianos. Agora, os pentecostais que chegam, eles chegam com essa ideia do grande pregador, e não é só a Maranata CCB não, eu estou falando Maranata CCB, porque são duas seitas que saíram, né, do presbiterianismo. A CCB não foi rebelião, né? Um indivíduo saiu da presbiteriana e mudou ali, inclusive a presbiteriana italiana, mudou. E aí fundou ali no sul do país, se expandiu para São Paulo, enfim. E a Maranata é rebelião pura. A Maranata sabemos que ela é rebelião pura, um movimento de rebelião, inclusive vou estar até recebendo um material mesmo das atas já para poder elaborar o trabalho acerca dessa rebelião, que ela foi origem da rebelião, que é mais grave até. Mas, enfim, as igrejas presbiterianas, elas tinham controle do ponto de vista teológico. Agora, mesmo do ponto de vista teológico, existe pessoas que creem, né, que há manifestações do Espírito Santo que não são explicadas racionalmente, e há aqueles que não creem. Você precisa dizer assim, olha, eu tive um sonho, às vezes, não, isso não vem de Deus. E há aquele que vai dizer, não, é uma experiência sua com Deus. Há aquele que vai dizer que nem experiência é com Deus. Então, assim, existe, mesmo dentro de uma instituição como a presbiteriana, existem pensamentos diferentes, existe gente da presbiteriana que crê que tem que haver pastora, tem que haver mulher pastora, e isso para alguns é uma das maiores heresias. Então, assim, é um grupo de pessoas diferentes, sempre houve, não é de hoje não é porque entrou Maranata, nem CCB, sempre houveram pessoas com pensamentos diferentes e divergentes lá dentro. Inclusive, se você pegar a história da presbiteriana, você vai ver muitas saídas da presbiteriana, muita gente que saiu,
muitas outras denominações que saíram a partir da presbiteriana. Não é só a Maranata nem a CCB, não. Essa aí é porque são seitas, são bem conhecidas. Mas, por exemplo, a presbiteriana teve que baixar um documento proibindo, né, pastores de serem maçons. Tem que fazer um documento. Por quê? Houve um movimento de separação, teve a igreja presbiteriana conservadora que tinha saído, teve a fundamentalista, através de Israel Gueiros, que foi por causa da teologia social, né? E teve a saída da igreja presbiteriana independente, que não aceitava a questão da maçonaria. Inclusive, salvo engano, o Hernandes Dias Lopes ele é processado porque ele fala contra a maçonaria. Ele é processado porque, como havia um vínculo empregatício, alguns pastores com a instituição, então a igreja ela não admite mais maçons, mas aqueles que já eram, né, eles entraram na justiça para permanecer. Então tinha ali uma questão legal e jurídica. Mas é só para se ver que em toda instituição religiosa há problemas, há divergências, há pessoas idólatras, há falsos profetas, há tudo, você não vai encontrar em nenhuma instituição religiosa, porque na igreja primitiva, às vezes a gente tem uma visão romantizada. Se você for ler mesmo os textos, você vai ver tanta coisa errada. A luta que Paulo passou, que Pedro passou, a luta que esses homens passaram, entendeu? Até entre eles, o Senhor manda lá, mostra a visão, uma comida que seria impura, e Deus falando, Pedro, não diga que é impura, que eu tornei pura. Até eles, para mudar a mente deles, aí os judaizantes, havia aqueles que tinham influência do pensamento grego da época. Então a gente vai ver que o ser humano é assim. É por isso que nós somos salvos pela misericórdia. É um ato genuíno de misericórdia e compaixão de Deus, entendeu? Quando eu digo assim, eu sou reformado, e há muito tempo que já tinha essa visão, é porque isso aqui trouxe paz para mim. Eu estava participando de uma leitura bíblica com jovens, eu tinha participado com os homens e depois com os jovens, e a abordagem que eu tinha feito foi a mesma. Quando, por exemplo, se fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre, o que eu entendo em mim, no meu coração, entrou há muitos anos, é o seguinte: é que eu tenho que me santificar todos os dias, eu tenho que buscar Deus. Agora, que por mais que eu me santifique, por mais que eu busque a Deus, por mais que eu busque fazer o que é correto, a minha salvação está assegurada em Cristo. Se não, eu não consigo dormir direito. Porque senão eu ia ficar, meu Deus, e se eu perder a salvação? Quer dizer, então, a minha salvação é no sentido que está assegurada por Cristo. Olha, fique tranquilo, durma tranquilo, porque é a obra de Cristo na cruz. Isso é para quem tem medo de desagradar a Jesus. Para quem sente a tristeza de saber o seguinte: o meu pecado custou a vida do meu Salvador. Agora, existe aquela pessoa que não tem essa relação, e às vezes eu entendo que às vezes não tem uma experiência de salvação, e aí ela, não, eu tenho que fazer por onde ser salvo. É como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Né? Até em parte. Aí entra um pouquinho do arminianismo, né? Que, de certa forma, há coerência no que eles pregam. Eu vejo que eles se baseiam nas escrituras. Né? Você imagina aquele texto que diz assim, existe um exemplo com Augusto Nicodemo já que é bem interessante, que ele fala assim de uma porta, aí está escrito assim do lado de fora: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O homem arminiano, atende o chamado, entra, e quando ele entra, ele olha para trás e vê uma placa: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou, né, não tiver trazido. Ou seja, 2 textos bíblicos. E a gente vê que existe a responsabilidade humana por seus atos. O calvinismo em nenhum momento retira essa responsabilidade humana. Agora, a maneira como as pessoas vão compreender, eu acredito até que Deus permitiu a coexistência disso. Porque Deus sabe do coração de cada um. Porque o Deus não varia. Agora, a nossa percepção, ela varia acerca da eternidade. Agora, uma coisa é certa: nem batistas, nem presbiterianos, nem reformados da Holanda, nem, assim, as igrejas históricas como um todo, seja os puritanos, seja os presbiterianos. Eu falo presbiteriano daqui do Brasil, porque a dos Estados Unidos já caiu na teologia liberal há muito tempo. Mas essas igrejas históricas que mantêm os luteranos, enfim, de confissão luterana, que é diferente da luterana, mas assim, eles têm assim,
Eles sabem que a vida deles tinha que estar baseada na Bíblia, naqueles fundamentos que todos nós temos. O problema do pentecostal é que há algo além da Bíblia. Se o Espírito Santo, o dom, for apenas para uma experiência individual, uma cura, uma libertação, uma situação específica individual é uma coisa, mas quando eles transformam esse dom espiritual numa doutrina, aí começa a surgir todo tipo de... E esse comportamento dessas pessoas que costumam exaltar muito o pregador, não é um comportamento do pentecostal, não, é um comportamento do homem, seja tradicional ou pentecostal, né? Porque o homem tem inclinação à idolatria. É uma inclinação terrível à idolatria que todos nós temos, porque existe a presença do pecado, né? O Senhor nos justificou do pecado, mas Ele não nos livrou da presença do pecado. O pecado está presente. Então é por isso que nós devemos buscar sempre a santificação, né? E o cuidado com essa idolatria. Muito bem, Júnior. Eu entendi até essa questão que você falou, que esse risco de que eu havia me referido, ele praticamente não existe, porque esse controle é feito em um nível de seminário. Então, para mim, ficou bem esclarecido. Muito obrigado por ter nos honrado com seus conhecimentos, com as suas informações, com esta participação. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que têm apoiado este canal, inclusive. Muito obrigado, meu irmão, a você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado, Júnior. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.